Olá, muito boa noite. Está no ar o nosso Cuidando de Você, mais um programa para a gente falar de saúde, para você cuidar da sua saúde através da informação. A TV Rio 12 prestando serviço através do nosso programa, segunda, quarta e sexta, nesse horário, 18h30, temos um encontro marcado com a saúde, com o bem-estar e a qualidade de vida. Lembrando que os nossos programas ficam disponíveis também no Facebook. Vá lá no Facebook da TV Rio Doce, você vai encontrar lá o Cuidando de Você, os programas que nós transmitimos aqui, nós apresentamos aqui e também no YouTube, no nosso canal do YouTube, você acompanha o Cuidando de Você. Aproveita e compartilha com quem você quiser, quem você puder, porque compartilhar informação é importante, né? Isso deve ser feito por todo mundo. É um dever de todos nós, né? Compartilhar coisas boas. No universo, tanta coisa ruim que as pessoas compartilham, por que não compartilhar informação útil? E no programa de hoje a gente vai falar de mais um assunto importante, principalmente para você papai, você mamãe, vovô, vovó, titia, você que é professor e outros profissionais. Vamos falar da saúde das nossas crianças, né? E daqui a pouco vamos entrar em detalhes, vamos apresentar a nossa convidada. Mas antes eu vou apresentar nosso novo parceiro que está aqui no Cuidando de Você, apoiando esse projeto nosso de levar informação de saúde, que é o tradicional Hospital de Olhos de Governador Valadares. O Hospital de Olhos é um dos mais tradicionais do leste de Minas, se não do interior de Minas. Nós temos um hospital completamente equipado para atender todas as urgências e emergências também. Aí, ó, a descrição. Médicos altamente capacitados, temos o pessoal da antiga geração, o Paulo Petruccelli e outros médicos lá, tem o pessoal da nova geração, mas todos altamente qualificados. Olha o tamanho dessa equipe aí, todas prontas para te atender. É um edifício enorme, com toda a condição de atender você e sua família, desde aquela revisão anual que você faz o check-up, até problemas mais sérios, catarata, glaucoma, exames diversos, tem toda a capacidade lá. Todos os equipamentos que você precisa, você encontra lá. Todos os procedimentos que você tem, tá aí a cirurgia para correção de lente, cirurgia de catarata, picterígio e outras situações envolvendo a sua saúde dos olhos, saúde ocular, você tem todo o atendimento lá no Hospital de Olhos de Governador Valadares, que fica na Rua Olegário Maciel 915, no bairro Esplanada. O telefone que é Zap também é o 3212-6200, 3212-6200, é o telefone que você vai falar lá no WhatsApp também. Lá você tem todo lá no WhatsApp agora, o telefone é fixo, mas você fala no Zap, tem todos os serviços à sua disposição. E também tem uma nova unidade do Hospital de Olhos no Vila Isa, que a gente vai falar sexta-feira sobre essa nova unidade. Então, obrigado a todos lá do Hospital de Olhos, ao André, toda a equipe diretiva do Hospital de Olhos, todos os funcionários, todos os médicos, por essa parceria, por acreditar no Cuidando de Você. Vocês estão ajudando a levar informação importante. No programa de hoje, agora apresentando a nossa convidada, estamos aqui com Elizabeth Campos, que é fonoaudióloga. É uma alegria muito grande recebê-la aqui, porque vamos tratar de um assunto muito importante. Mas primeiro vamos cumprimentá-la. Elizabeth, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Márcio, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Pois é, e o tema da entrevista de hoje, a gente vai falar sobre o desenvolvimento da fala, principalmente, né, e logicamente esse desenvolvimento se dá bem cedo, né, eu fiquei sabendo que antes da entrevista, né, que é bem antes da criança nascer, mas a gente vai falar dessa fala, desse desenvolvimento, de todo esse processo na primeira idade, né, na idade inicial, das crianças acima de tudo. Então, a gente vai falar com a Elizabeth, que é especialista, e você diz que é apaixonada pela essa área e há muitos anos está atuando e se especializou, não é? Isso. Eu sou especialista, né, dentro da fonoaudiologia em linguagem, motricidade orofacial, neurofuncional, fonoaudiologia neurofuncional e disfagia, né? Então, essas áreas englobam, né, todo o desenvolvimento da criança, né, principalmente na primeira infância, né, que vai até os 6 anos de idade. E eu também sou professora aqui da Univale, né, do curso de fonoaudiologia. Inclusive, agora, semana que vem, nós estamos formando a primeira turma do curso de fonoaudiologia aqui da Univale. Mandamos as nossas felicitações, parabenizando essa primeira turma, todo o corpo docente, você representando todos os professores e direção, e também os alunos, né, futuros fonoaudiólogos e fonoaudiólogas que estarão aí, quem sabe, trilhando esse caminho também, nessa especialidade voltada para a área infantil. Nós propusemos o tema, né, desenvolvimento da fala,
não é? E nós propusemos esse tema, mas a fala em si é um recorte de todo um processo, Isso. não é? Mas como se dá esse desenvolvimento da fala? Explica pra gente. Então, Márcio, eu queria primeiro assim destacar que fala, quando a gente pensa em fala, né, a gente pensa no ato motor, né, como a criança articula os sons da fala, que tem uma aquisição, que vem em desenvolvimento, né, mas a gente tem que pensar também em diferenciar o que é a fala e o que é a linguagem. A linguagem é a competência que essa criança tem de fazer as decodificações, o entendimento das coisas, dos nomes das coisas, para que essas coisas servem. Então, elas só vão articular a fala na medida que elas compreenderem o que é cada símbolo, cada som, cada objeto. E também elas desenvolvem muito a fala, Márcio, através da relação com o outro, né? Porque você fala como o outro, né? Precisa de ter essa relação. Então, esse processo, na verdade, ele começa desde a gestação, né? Porque durante a gestação, a importância da mulher ter todo o pré-natal, de ter esse acompanhamento, porque muitas coisas podem acontecer durante o período gestacional, né? Então, essas crianças podem vir já com alguma síndrome de má formação, alguma síndrome genética. Então, é importante, por exemplo, às vezes eu acompanho crianças ou gestantes que vão ter uma criança, já sabem que vão ter uma criança com uma fissura palatina. Então, você vai orientar a mãe, como é que essa criança vai chegar, o que ela qual é o cenário que ela vai encontrar, e depois, quando nasce, a gente continua esse acompanhamento. Então, na verdade, preocupar com a fala é preocupar também com a saúde da mulher, né? E a saúde da família, né? E dessa relação, onde é esse meio que essa criança vai nascer, né? Da importância dessas relações sociais que ela vai fazer. Né? Então, a fala é um recorte. Então, ela vem desenvolvendo dentro do útero, ela vem formando uma série de engramas motores que ela já vai fazendo ali dentro desse útero. E quando ela nasce, ela tem que ter prontidões, por exemplo, para sugar, para ser amamentada. Então, é uma dica que a gente dá, por exemplo, às vezes, um transtorno de fala mais tardio, a gente já tem sinais que essa coisa, que pode se prevenir isso, quando a gente dá um foco na amamentação. Porque muitas mães têm dificuldade na hora da amamentação. Muitas vezes é uma questão da mama, né, de alguma questão da estrutura anatômica da mãe, do seio, mas algumas vezes é por alguma incapacidade da criança. Algumas vão ter frênulo curto, e aí nesse caso a gente tem que avaliar, o fonoaudiólogo que avalia e aí encaminha para fazer a frenotomia. O que é o frênulo? O frênulo é esse freio que liga a língua no assoalho da boca. Sim. Às vezes a criança nasce com esse frênulo muito curto. Sim. E isso impede o movimento de incursão da língua para fazer uma boa sucção. Né? E ele também, se estiver presente, muitas vezes ele vai impedir a criança de fazer movimentos linguais para articular no futuro determinados sons da língua, né? Os sons que, por exemplo, você tem que levantar a ponta da língua, como o L, Lá, o Dá, o Na, o Rá. Né? Então, isso já vem sendo olhado, né, e acompanhado com essa criança desde pequena. Pois é, quando a gente propõe, então, falar da fala, né, a gente vê com o processo, mesmo de crianças bem pequenininhas, isso vai começar um pouco mais na frente, né? A fala em si, a produção de som, né? Mas a questão de todo esse processo, né, anatômico e de desenvolvimento e tudo mais, começa lá na gestação. A partir de que momento, que idade, que tipo de exame que dá para perceber que há algum tipo de disfunção, algum tipo de problema, algum tipo que aquela criança vai desenvolver ou está desenvolvendo na gestação? Então, Márcio, na gestação o feto tem movimentos, né? E a gente já por ultrassom já consegue ver alguns movimentos que o feto às vezes não tem ou faz uma análise. Por exemplo, eu tenho uma formação que chama General Movements, que são análise de movimentos fetais. E quando esse bebê nasce, a gente faz uma análise de todo o movimento do corpo dela.
né, de braços, perna, cabeça. Esses movimentos são preditores para ela. A gente ali, às vezes, com 2, 3 meses, a gente já pode detectar que essa criança vai ter um problema para sustentar a cabeça, essa criança vai ter um problema para caminhar, para sentar sozinha, e a fala em consequência, né? Então, a gente costuma dizer que o desenvolvimento da fala, ele vem junto com o desenvolvimento sensório-motor global. Por exemplo, se a criança rolou, se ela segurou o pescocinho na época certa, por volta de 3 meses, se ela se sentou por volta de 6 meses, se ela engatinhou por volta de 7, 9 meses, se ela demorou a andar, tudo isso, Márcio, vai impactar no início da fala da criança. Quando a criança nasceu, né, quais são as primeiras preocupações? O que os pais, claro, o médico também está envolvido nessa situação, até o fonoaudiólogo, o que deve ser feito para que a criança tenha um desenvolvimento natural de todo esse sistema motor, de toda a questão anatômica para desenvolver a fala? Então, acho que é importantíssimo, né, sempre as visitas aos pediatras, que são os primeiros que vão ter um contato muito direto com essas crianças desde a sala de parto, né? Então, a presença do pediatra na vida dessa criança é de extrema importância e de uma equipe interdisciplinar, né? Então, esse pediatra muitas vezes sinaliza quando tem algum problema de sucção, ele às vezes nos sinaliza também, por exemplo, aos 6 meses, Márcia, inicia-se o que a gente chama de introdução alimentar. Então, a gente preconiza que o aleitamento materno é o mais importante para a criança, é o alimento mais importante para ela. Esse aleitamento materno deve ser até mais ou menos 2 anos. E essa importância não é só nutricional, não, né? Não. É para o nosso tema aqui de hoje também. Isso, né? É da fala, Sim. porque enquanto ele está fazendo aqueles exercícios com as estruturas orais para sugar, para deglutir, ele está treinando os mesmos órgãos que ele vai usar, as mesmas estruturas que ele vai usar na fala. Então, se isso estiver comprometido lá, já pode predizer um problema na fala. E quando a criança inicia a alimentação, por volta de 6 meses, vai impactar muito, por exemplo, se ela tem dificuldade para mastigar. O mastigar são movimentos muito complexos com a bochecha, com a língua. Então, para você ver, quando que uma criança normalmente começa a falar os primeiros sons? Tem uma ideia? 8 meses? 8 para 9 meses, então. Por que ela fala nesse período, Márcio? Primeiro, porque ela teve todo um desenvolvimento global do corpo, ela já se sentou, já segurou a cabeça, ela já consegue agora fazer movimentos laterais com a língua para mastigar. E aí, então, ela está treinando essas mesmas estruturas e aí vem a fala. Além disso, ela está dentro de um ambiente que é um ambiente que vai ser estimulador, é um ambiente de família, onde a mãe está sempre estimulando, está sempre dizendo para ela o nome das coisas, o nome correto, né? Levando essa criança ao contato com o social, né? Na casa dos avós, nas escolas, às vezes creche. As crianças muitas vezes precisam de estar na creche por trabalhos, né, maternos, e esse convívio social vai dar a capacidade da criança de interagir com o outro e ter o desejo, né, o movimento intrínseco dela de querer se relacionar com o outro. Interessante, né? Até chegar à fala, todo esse processo, né? Então, pais, os avós, professores, os profissionais da área de saúde têm que ter todo esse cuidado para dar todo esse suporte e ajudar essa criança no desenvolvimento. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a fonoaudióloga Elizabeth Campos, a nossa convidada de hoje, falando sobre o desenvolvimento da fala, sobre todo o processo que nós devemos fazer para ajudar essas crianças no desenvolvimento, quais os problemas que podem acontecer com a fala, como que a fonoaudiologia pode ajudar a resolver esses problemas ou a tratar esses problemas. Então, continue aí, se você é pai ou mãe, ou futuro pai, futura mãe, né, ou você é avô, avó, preste atenção porque o assunto é muito importante. Nós vamos a um breve intervalo, fique aqui, cuidando de você, volta já. Tradição, qualidade e referência. Palavras que fazem parte do nosso vocabulário há mais de 25 anos. Cuidando da sua visão.
Somos referência em oftalmologia para Valadares e toda a região do leste de Minas, com uma equipe preparada para melhor lhe atender. Seja para tratamentos ou cirurgias oftalmológicas, toda a qualidade que você e sua família merecem para manter a saúde ocular está no Hospital de Olhos. Hospital de Olhos, 25 anos. Você quer fazer planos? Vitaplan, o plano de saúde que cabe no seu bolso. Complexo hospitalar, clínica, laboratório e atendimento 24 horas para cuidar de você. Vitaplan, Hospital Bom Samaritano. Seu plano é ter saúde. Estamos de volta com Cuidando de Você e hoje tratando do tema desenvolvimento da fala em crianças. Nós estamos recebendo o nosso convidado, daqui a pouco retomaremos o tema. Eu quero falar para você agora sobre uma empresa que está revolucionando o mercado da limpeza aqui em Governador Valadares. Você tem aquele sofá que está sujo, está todo com problema, manchou ali, caiu o café, caiu o chocolate, a criança deixou cair ali o refrigerante, o suco está manchado, está sujo, o seu veículo está todo sujo, precisa daquela limpeza, não só na parte interna, mas na parte externa também. Chegou em Governador Valadares a Power of Cleaning, a empresa que vai cuidar da higienização, da limpeza do seu sofá, do seu estofado, sua poltrona. É limpeza extrema, não importa a sujeira. A equipe sempre estará disposta a atender e tem todo o equipamento, todos os produtos necessários mais modernos do mercado. Colchão também, vai fazer a limpeza, travesseiro e tudo que você precisar. Inclusive, a equipe da Power of Cleaning fez a limpeza aqui do sofá da nossa recepção e ficou uma maravilha. A turma que gosta, de sentar naquele sofá lá e ele ficou como novo, Tá aí, olha, para você ver como é que ficou o sofá que ele estava limpando. E sai muita sujeira, gente. Além da limpeza, faz a higienização e a impermeabilização. Então você tem todo esse serviço na Power of Cleaning, limpeza de todos os materiais necessários, cadeira e tudo mais. Mas também a Power of Cleaning está fazendo agora um upgrade, está aumentando o seu leque de serviço. Vai começar com a limpeza, com o tratamento, esterilização, higienização e tratamento de veículos. Em breve estará na cidade limpando o seu veículo com aplicação de cera, descontaminação de bancos, cristalização de vidros, higienização total interna e externa, revitalização plástica, polimento cristalizado, polimento de faróis, lavagem de motor. Então a Power of Cleaning está evoluindo, trabalhando tanto que a turma está crescendo, a empresa está crescendo porque presta um serviço de qualidade. Você vai encontrar a Power of Cleaning a partir do dia 15 de dezembro, é a inauguração dessa sede em que você vai levar seu carro lá, vai agendar e você vai ter a melhor limpeza interna e externa do seu carro. Seu carro, o seu xodó, vai ficar maravilhoso. Precisou do sofá também, vai entrar em contato. Contato é o WhatsApp 33 99923 0357. 33 99923 0357. E o endereço, a partir do dia 15, anota aí, Rua São Paulo, número 1118, ali na região central, próximo ali, exatamente em frente ao Hospital Nossa Senhora das Graças. Eu falei Power of Cleaning. Obrigado à turma por essa parceria. Voltamos com o Cuidando de Você. No programa de hoje estamos recebendo a fonoaudióloga Elizabeth Campos, falando todo o processo, que desenvolvimento da fala da criança, desde lá da gestação, passando pelo aleitamento materno, passando por esses processos e vamos até chegar na fala propriamente dita, na produção de sons, E estamos falando justamente dessa questão da introdução à alimentação e tudo mais. O tempo de amamentação, ele influi na questão do desenvolvimento da fala, ou seja, tem crianças, a média 6 meses já introduz a alimentação sólida, mas eu sei de crianças aí que mamaram até os 3, 4, 5 anos. Isso tem alguma influência? Isso é muito importante você falar, porque assim, a amamentação no seio, o Ministério da Saúde, ele recomenda,
que essa amamentação ela pode ser e é importante na vida da criança até os 2 anos de idade. Isso não significa que a criança tenha que ficar somente no seio, né? Mas até os 6 meses essa amamentação deve ser exclusiva. Então, nada de chazinho, de água, ele não precisa de nada, somente do seio materno. Sim, pode completar, que eu estou com uma dúvida na cabeça aqui sobre a introdução da mamadeira, né? Pois é, isso é super importante. Dessa forma, depois dos 6 meses, já começa a introdução alimentar. Sim. Então, esse seio, ele vai sendo substituído por outras entradas de alimento, que são importantes, mas porque quando a criança mastiga, quando ela come diferentes texturas, sabores, ela também vai especializando e melhorando o movimento oral. E isso também vai ter um impacto grande na hora de articular a fala. Então, é importante a amamentação até os 6 meses, essa introdução, e aí o seio vai esvanecendo, tá? Mas ele pode estar presente na vida da criança até os 2 anos. De extrema importância, não só pela questão motora, o seio, mas também pela questão emocional, né? É o momento do afeto, é o momento das trocas comunicativas, né? Então, é super prazeroso para essa criança e para a mãe também estar nesse momento. O que acontece o que a gente vê muito hoje em dia é a entrada da chupeta, né, e a mamadeira, né, e essa permanência prolongada desses, a gente chama na fonoaudiologia de hábitos deletérios, hábitos que fazem mal para a criança. Então a chupeta e a mamadeira, elas vão, além de desorganizar toda a estrutura anatômica, né, da criança, ela também vai deixar a criança num lugar de neném, né, num lugar de uma criança muito pequena. Muitas vezes a criança está com a chupeta o dia inteiro na boca, ocupando uma boca que poderia estar trocando informações e comunicação com outras pessoas, né? E cria-se uma dependência também emocional, né? A criança fica insegura, só quer dormir e fica chupando a mamadeira ou a chupeta. Muitas vezes ela deixa de brincar e ter todo o estímulo que ela deveria ter do brinquedo, do jogo simbólico, que vai ampliar a linguagem dela por causa da presença da mamadeira do bico. Elizabeth, nós, né, que somos pais, né, nós temos na nossa cultura humana que a chupeta é um equipamento de acalmar crianças, né? A chupeta, ela tem alguma função assim comprovada? Ela é vilã ou ela é injustiçada? Eu estou para te falar que ela é mais vilã, não, ela não é injustiçada, não. Ela é vilã, sim, se ela permanece por um tempo mais prolongado. Por exemplo, a gente sabe que o bebê, depois de 2 meses, por volta de 1 mês e pouco, 2, ele passa por um período de cólicas, né, que é uma questão orgânica da criança. Então, é importante nessa hora, e se a mãe optar, de colocar a chupeta, ou às vezes tá preparando o seio até que chegue o seio e esse leite para ela. Mas prolongar isso depois que a criança já está com 7, 8 meses, onde ela já está brincando com os objetos, relacionando com as pessoas, ela não precisa se distrair com a chupeta. A chupeta, nesse caso, ela entra como um autorregulador. Márcio, por exemplo, chorou, põe a chupeta. Né? Porque ao invés de chorar e dar a chupeta, meu filho, vem aqui, vamos ler um livro, né? Ou vamos brincar com um brinquedo. Então você faz uma troca inteligente que vai melhorar vários aspectos na vida dessa criança e não ficar presa àquela chupeta. Agora a criança, ela vai crescendo com o tempo, vai falando as primeiras palavras ou vai balbuciando, o que nós, né, o que os pais devem fazer para poder estimular essa criança a falar corretamente, né? Você já citou alguns exemplos aí no primeiro bloco, mas praticamente, né, quais são as dicas que você dá para ajudar essa criança a desenvolver a fala? Uma coisa que eu me esqueci de falar no primeiro bloco é da importância de se fazer uma triagem auditiva nessa criança. Então, por exemplo, quando o bebê nasce, ele passa por um exame que é uma triagem auditiva, né, que a gente chama de autoemissões acústicas, e ali já dá para ver se a criança tem uma
vai ter alguma perda ou não. E isso vai depois sendo acompanhado, porque a estrutura da audição ela é super importante para aprender a falar. Se ela não escuta, como é que ela vai saber reproduzir os sons da fala da língua onde ela está inserida, né? Então é importante essa triagem auditiva. Então depois, se a criança não tem nenhum histórico de audição, ela vai escutando, Márcio, o dia todo, a mãe falando, o pai falando, ela vai escutando a estrutura linguística da língua onde ela está inserida. Então, ela escuta os determinantes da língua, os nomes, para que serve, como faz as frases, como formula a frase. Então, se eu tenho que dar uma dica fale com seu filho de forma correta. Então, não use muito diminutivo, use a palavra correta, não faça palavras inexistentes, deixando a criança mais como um bebê. Fale corretamente para ela é capaz de compreender. Ler é importante. Ler história, né, porque vai dar a essa criança uma capacidade de simbolizar a linguagem, de compreender mais a linguagem que está cerca dela. Nosso programa está chegando praticamente ao fim, né? E eu já vou deixar aqui um convite aberto para você voltar, para a gente falar sobre os principais problemas da fala, e como há a possibilidade de tratar, de cuidar e até de curar, não é? Mas para fechar, eu queria falar exatamente sobre essa questão do momento em que o pai ou a mãe deve procurar um profissional. Em que momento, em torno de 8 meses, começa a falar as primeiras palavras ou balbuciar alguma coisa, mas vai passando o tempo, um ano e 2 meses, não sai som, não fala nada. Em que momento? Essa é uma pergunta de muita importância, né? E eu quero deixar assim muito claro aqui. Uma criança de 1 ano e 6 meses, Márcio, ela já consegue falar, a gente chama de frase simples, que ela usa um verbo, por exemplo, ela fala, quer água, né? Dá, mamãe. Então, ela já tem uma estrutura frasal de 2 palavras. Com 2 anos, a criança já fala frase simples. Aos 3, a criança já relata um caso. Ela é capaz de contar para a mãe e para o pai o que aconteceu na escola. Então, se o seu filho tem 2 anos, 1 ano e meio, e ele não está falando nenhuma palavra ainda, você tem que ir procurar, conversa com o pediatra, né, que assiste essa criança, que assiste essa família, e peça a indicação de um fonoaudiólogo para que ela seja atendida. E quanto antes começar a intervenção, melhor. Nós recebemos aqui hoje a fonoaudióloga, a professora Elizabeth Campos, uma aula aqui brilhante, muito claro, o convite está aberto, gostaria de tê-la novamente aqui. Mas vai ser um prazer. Muito obrigado, só chamar. Prazer em conhecê-la, mando um abraço para a turma lá da Univale, tá obrigada, certo? E a você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência, pode mandar suas dúvidas, suas questões, e suas sugestões para o nosso programa também. Vem aí TV Car, na sequência tem Veracidade na TV, uma boa noite, cuidando de você, volta na próxima semana.